Nós vamos resolver agora o último problema do conjunto número 2 do problema Um Círculo Matemático de Moscou. Esse problema é o número 9 e no livro o enunciado não é exatamente esse. Nós fizemos uma adaptação, enxugamos um pouco, porque no original esse enunciado contém uma contextualização que nós achamos desnecessária. Então, o problema que nós vamos resolver é esse aqui, ó. Sejam mn, respectivamente, as quantidades de algarismos dos números 2 elevado a 2002 e 5 elevado a 2002, qual é o valor de m mais n? Antes eu quero chamar a atenção para o papel dessa palavra aqui, ó, respectivamente. Talvez você não saiba, mas note que antes da palavra respectivamente aparecem duas informações, o m e o n. E um pouco depois da palavra respectivamente aparecem duas informações. O que essa palavra aí quer dizer é o seguinte, que a primeira informação, m, é a quantidade de algarismos do primeiro número que aparece, 2 elevado a 2002. E a letra n, que aparece em segundo lugar, corresponde à quantidade de algarismos do número 5 elevado a 2002, que é o que aparece em segundo lugar. Então, é para manter a ordem, primeiro com primeiro, segundo com segundo. Bom, para fazer esse problema, a gente tem uma certa dificuldade, que é controlar a quantidade de algarismos. Olhando para essa listinha que eu fiz aqui de potências de 2, você percebe que não é fácil, eu não consigo, por exemplo, enxergar um padrão aqui que correlacione o expoente com a quantidade de algarismos. Perceba que aqui você só tem um algarismo, são potências que só têm um algarismo. A partir daqui, essas potências passam a ter 2 algarismos e a partir da potência 7, o número já passa a ter 3 algarismos. Então, eu não consigo enxergar um padrão entre a quantidade de algarismos e o expoente que eu ponho no 2. E a mesma coisa vai me acontecer para potências de 3, para potências de 4. Para nossa sorte, existe uma série de potências, uma sequência de potências, melhor falando, que nos permite observar com muita facilidade esse tipo de padrão, que são as potências de 10. Então, perceba só, se você olhar com atenção, você vai ver que a quantidade de algarismos em cada uma dessas aqui é sempre uma unidade a mais do que a potência que foi colocada aqui. Por exemplo, na potência 5, 10 elevado a 5 tem 6 algarismos. 10 elevado a 3 tem 4 algarismos. 10 elevado a 7 tem 8 algarismos. Então, as potências de 10 nos permitem esse controle entre a quantidade de algarismos e a potência que você botou lá no 10. Por isso, em geral, quando a gente se depara com problemas que perguntam quantos algarismos tem o número tal, o nosso reflexo imediato é usar essa técnica, essa estratégia. Tentar localizar o número entre duas potências consecutivas de 10. Por exemplo, o 200, ele está entre o 100 e o 1000, certo? Então, se eu consigo localizar entre duas potências de 10, eu consigo dizer com exatidão quantos algarismos esse número tem. Então, tenta usar essa técnica, essa estratégia, para responder a essa pergunta. Pausa o vídeo, daqui a pouco a gente volta. Vamos começar estudando a potência 2 elevado a 2002. Esse número, segundo o enunciado, tem m algarismos, só que a gente não sabe exatamente o valor de m. Antes disso, percebam uma coisa. O menor número, por exemplo, de 3 algarismos é uma potência de 10, que é o 100. No caso, 10 elevado a 2. O menor número de 4 algarismos é uma potência de 10. No caso, é o 1000, que corresponde a 10 ao cubo. E todos os números de 3 algarismos
todos os números de 3 algarismos, vou chamar aqui de N3, são maiores ou iguais ao próprio 100 e menores do que o 1000. Então, perceba que há uma maneira de localizar o número entre duas potências consecutivas de 10. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Esse número tem m algarismos, da mesma forma que esse aqui tinha 3 algarismos. Então, ele será maior do que 10 elevado a m menos 1. Não esqueça que 10 elevado a m menos 1 é um número com m algarismos. É o menor deles, é o menor de todos os números com m algarismos. E esse número, consequentemente, estará entre 10 elevado a m menos 1 e a potência seguinte de 10, que é 10 elevado a m. A mesma coisa eu posso dizer na hora em que eu estudar o 5 elevado a 2002. Só que esse número agora tem n algarismos, então ele estará entre o menor de todos os números, que tem n algarismos, que é 10 elevado a n menos 1, e a potência de 10 seguinte, que é 10 elevado a n. Antes da gente prosseguir, eu quero chamar a atenção para outro detalhe aqui, que é o seguinte. Se a gente está lidando só com números positivos e nós temos essas duas desigualdades do jeito que você vê aqui, se eu multiplicar esse limitante inferior da primeira desigualdade pelo limitante inferior da segunda desigualdade e depois eu multiplicar o intermediário da primeira desigualdade pelo intermediário da segunda desigualdade e depois eu multiplicar o limitante superior da primeira desigualdade pelo limitante superior da segunda desigualdade, essas desigualdades permanecem válidas. Agora, na hora em que eu for multiplicar aqui e aqui, eu não posso esquecer que quando eu multiplico potências de uma mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, do lado esquerdo, a gente passa a ter 10 m menos 1 mais n menos 1. Então, isso vai dar m mais n. Esse menos 1 vai juntar com esse menos 1 e vai virar menos 2. Lá na outra extremidade, eu vou ter o 10, que é a base, e vou somar os expoentes. M mais n. E aqui no meio eu vou multiplicar e vou ficar com 2 elevado a 2002 vezes 5 elevado a 2002. Aqui acontece um outro fato importante. Como esses expoentes são iguais, eu posso juntar essas bases numa única potência. Então, eu passo a ter 10 elevado a m mais n menos 2, menor que 10 elevado a 2002, e isso é menor do que 10 elevado a m mais n. Perceba que agora os três são potências de 10. Então, o que precisa acontecer para essas desigualdades se verificarem? M mais n menos 2 precisa ser menor do que 2002. Vamos escrever isso aqui, ó. M mais n menos 2 tem que ser menor do que 2002. Isso é a mesma coisa que dizer que m mais n tem que ser menor, eu vou jogar esse menos 2 para o outro lado, tem que ser menor do que 2004. Então, essa soma m mais n pode ser qualquer valor, a princípio, menor do que 2004. Entretanto, esse 2002 precisa ser menor do que m mais n. Então, vamos escrever isso aqui. 2002 menor do que m mais n. E aí surgiu uma outra condição. Então, perceba, o m mais n, que é um resultado inteiro, tem que ser menor do que 2002 e menor do que 2004 e maior do que 2002. Logo,
Se essa resposta é um número inteiro, só tem uma possibilidade. O m mais n tem que valer 2003. Espero que você tenha gostado. Até o nosso próximo encontro.